amigos, sejam bem-vindos. Canto o Sporting. Vão notar que eu estou um bocadinho acelerado. Eu ainda não me refiz emocionalmente do que aconteceu ontem. Não pela vitória, estamos bem com ela, mas tudo o resto, já vamos falar sobre isso. Eu e o Pedro Varela. Pedro, como é que estamos? Estamos bem? Já estás? Devias ter comido uma canjinha, como o Ribós. Por acaso, acalmar. alguém fez uma sondagem, se calhar até fomos nós ali no site, quem é que esteve melhor no pós-jogo? Vilas Boas, Frederico Varandas, Farioli ou Rui Borges? Claramente, Rui Borges. Pá, aquilo é genuíno. Quando o jornalista está a dizer aquilo e ele diz: não, eu até estava a comer uma canja e estava boa. Claro, jogos às 8h45, a pessoa tem que é forrar o estômago. Só mesmo um homem transmontano e cá de cima é que diz uma coisa daquela forma, mas eu percebo-te. Vamos ao jogo. Estávamos até a falar durante, e eu estava-te a dizer que, aliás, tu estavas-me a dizer que o Sporting estava a ir um bocadinho na conversa do Porto, aquela primeira parte absolutamente grotesca de duelos, confrontos, assistências, e o Sporting estava-se a deixar ir um bocadinho nessa conversa, onde o Porto é assumidamente a equipa mais forte do campeonato português na vertente física do jogo. Basta olhar para Bernarek, Pablo Rosário, o Fofana, certo. Não temos dúvida disso. O Sporting, que até chegou um bocadinho atrasado para o início da segunda parte, exatamente, e por alguma razão isso é inacreditavelmente chocante, apesar de todas as equipas o fazerem, trouxe uma versão de arte para contrapor com essa versão física e acabámos por sair bem sucedidos. Apesar de termos começado até com o remate ao posto, não é? Deles Exatamente. Logo na segunda parte. Grande remate até do Alvarado. Isso que estavas a dizer, parece-me que era claro. Aquele jogo da primeira parte não nos favorecia, e demoramos um bocado até a entrar. Não nos favorece ir ao confronto, não nos favorece não conseguir sair em transição. Nós não conseguíamos fazer aquilo que tão bem fazíamos, não conseguíamos ter posse de bola. E aliás, não se viu Soares, não se viu Trincão. Não se via ninguém. Ali estava mesmo, acho que estava a ser difícil e até houve ali momentos que eu digo, poxa, estava-me a recordar do jogo que foi recente, no Dragão, estávamos a jogar muito pior do que o que jogamos no Dragão, e até a própria atitude do Porto, o próprio Farioli tinha dito que iam jogar, tentar ali uma pressão mais alta para tentar, porque sabem que essa era uma forma de combater o jogo que o Sporting e de posse de bola que o Sporting queria ter, e de repente nós entramos depois também ali acho que também entramos porque o Porto sentiu, e eu acho que isso acabou por acontecer, porque o árbitro também foi muito permissivo, umas vezes bem, outras vezes mal. Acho que, por exemplo, claro que devia ter expulso, o primeiro amarelo é que é mal dado, mas acho que também permitiu ali, a certa forma, em certa altura, que eu acho engraçado, tentamos deixar como se fosse à inglesa, mas depois nós não temos isso à inglesa, porque depois entramos muito na fisicalidade e não digo na agressão, mas muito nesse jogo, e nós aí não estávamos claramente, não era o nosso estilo de jogo. A segunda parte foi bem diferente, embora o Porto tenha arrancado bem, e se calhar se tem marcado aquele golo, a coisa poderia ser diferente, mas o Sporting, a partir de uma determinada altura, acho que apresentou o seu jogo, começou a fazer as transições que estávamos a esperar. Há ali um momento, eu não sei se tinha tirado o Luís Guilherme, porque acho que mostra cada vez, já lá vamos a isso, e de repente começamos a entrar no jogo e já tivemos mais Soares e mais tudo. Mais tudo, sim. E falaste até mais Fresneda. Exatamente. Finalmente ele deve-nos ter ouvido e agora... Exatamente. Mas exatamente esse ponto que tu disseste há bocadinho, tivemos mais Soares. A forma como o Sporting normalmente procura o Soares não é a forma como, por exemplo, o Porto, neste caso já não tem o Samu, mas não é a forma como o Porto procura o Samu, nem é a forma como o Benfica procura o Pavlidis. O Sporting associa o Soares, e para associar o Soares precisa que Yulman e especialmente Trincão consigam trazer, porque o Soares não é um jogador de profundidade, não é um jogador de jogo direto, não é um jogador de pegar na bola e fintar dois jogadores, não, é um jogador de associar. E quando o Sporting conseguiu perceber como é que quebrava a primeira linha de pressão, encontrou o Yulman nas costas dos jogadores do Porto e depois encontrou o Trincão nas costas do Fofana, aí permitiu associar mais Soares. Catamo a conseguir... Claro, porque depois depois aquilo puzzle, arrasta-se, depois é preciso é? ajudar e os extremos do Sporting então, começam a ter espaço. E aí notou-se bem, e a partir do momento em que, como tu dizes, começou-se a servir Soares, começamos a ter um pouco mais de Catamo também na equipa. E Uman a voltar às boas exibições. Morita também esteve bem numa parte. Tivemos o azar que depois o João Simões, já não é a primeira vez, não entrou nada bem. Trincão a aparecer. Mas mesmo aí, e acho que ainda cheguei a dizer isso quando estávamos a trocar umas mensagens, mesmo assim, acho que fomos... Eu senti que, especialmente quando estamos ali na altura de marcar o golo e marcamos, mas a partir do momento em que marcamos o golo, que depois fomos um bocadinho displicentes
no último terço, há ali momentos em que o Sporting, noutras condições, já sei que também estamos a jogar contra uma equipa que defende bem, que tem todo o mérito nesse, não quero tirar todo, mas há ali momentos que ou o remate saía muito mal, ou a bola nem era colocada com uma forma como devia de ser e que não era o habitual Sporting, e se nós não temos sido tão displicentes, se calhar teríamos construído ali, dá a sensação, até aquele último lance do Bragança, que depois pode não ser fora de jogo, mas fica nas dúvidas, mas dá a sensação de que poderíamos ter levado o 2-0, e um 2-0 era diferente, obviamente, do 1-0, que é uma eliminatória completamente aberta, com ligeira vantagem para nós. Mas acho que fomos aí um bocadinho displicentes nessa parte final, quando o Porto já estava mais recuado e com muito mais dificuldade em sair para a frente e a criar oportunidades. Há uma coisa que eu até... que publicámos no Twitter do Canto do Sporting, e é uma coisa que nós já falámos aqui várias vezes, que é a tal questão dos jogos grandes, do Rui Borges com jogos grandes. E há uma coisa que eu lembro-me, por exemplo, especialmente na época passada também, mas esta época, por exemplo, lembro-me do jogo contra o Benfica, onde o Sporting começa e parece que vai destruir o Benfica, vai resolver aquilo, e de repente desaparece. Quebra. Braga, exatamente igual, primeira parte boa, segunda parte, ou seja, o Sporting costuma começar estes jogos, ou costumava começar estes jogos bem e depois ia começando a cair. Este jogo foi exatamente o oposto. Portanto, lufada de ar fresco. O único ganhamos, exatamente. Lufada de ar fresco, e quando as pessoas dizem que eu critico o Rui Borges, eu vou continuar a criticar o Rui Borges quando achar que ele está mal. Esta é uma das coisas que eu dizia, eu acho que o Rui Borges tem alguma dificuldade, agora acho que já não, mas achava em determinada altura que o Rui Borges tinha alguma dificuldade em ajustar-se aos jogos e em fazer a equipa crescer. Porque o Sporting tem uma ideia de jogar que é atrativa para todos, mas há alturas que não dá, e contra o Porto não dá para fazer isso. E portanto senti, estes jogos também denotam o crescimento do Rui Borges. Muito, e acho que o que tu dizes está perfeitamente, não há nada aqui a apontar. Há um crescimento de Rui Borges, e ontem ganhamos, ele consegue a 15ª vitória consecutiva, que é preciso recuar 72 anos, e de repente tu percebes, e eu depois vou falar, a minha memória tem um bocadinho a ver com este crescimento destes últimos anos no Sporting. É um Sporting que estes resultados, até depois houve um brasileiro que retweetou por cima do que eu disse, e disse, apesar de ser uma liga, ele não utilizou um termo, não disse fraca, mas apesar de ser a liga portuguesa, não deixa de ser relevante 15 vitórias nesta liga. E eu depois fui por cima dele e disse, não, atenção, que foram 15 jogos em que envolveu em que estiveram as 4 competições, inclusive os 4 jogos da Liga dos Campeões, e um deles foi contra o campeão europeu. E portanto, até isto, acho que há este crescimento, como tu dizes, há esta qualidade da equipa, de jogo, nem sempre, não é sempre, às vezes sabemos que temos aqui altos e baixos. Ainda recentemente, quando fomos a Barcelos, sentimos dificuldades também por outras razões, mas a verdade é que o crescimento de Rui Borges, acho que nota-se aqui esse lado que tem que nos atrair a todos, obviamente. E eu acho, uma continuidade de um trabalho. E eu acho, já vamos voltar ao jogo só para tocar aqui mais 2 pontos, mas eu acho que este é o caminho que o Rui Borges tem. Obviamente o Rui Borges é treinador de Sporting, e quando se chega a treinador de Sporting estamos a falar já da elite dos treinadores. Certo. Mas eu acho que o caminho que o Rui Borges precisa de percorrer para ser elite europeia é esta questão dos jogos. Ele conseguir, porque a ideia de jogo do Rui Borges é muito boa. Obviamente também tem executantes para o fazer, e nem sempre poderá tê-lo no resto da sua carreira. Esperemos que seja no Sporting e que tenha sempre, mas pode não ter sempre. Mas a adaptação às vezes às dificuldades do jogo, porque do outro lado pode estar um Futebol Clube do Porto que tem um grande treinador e um grande plantel, às vezes pode estar José Mourinho com um grande plantel também no Benfica, pode estar Carlos Vincent com um grande plantel no Sporting Clube de Braga, e nem sempre, eu acho, na minha opinião, que o Rui Borges conseguiu encontrar as formas de, ok, a minha ideia não está a funcionar, deixa-me ir aqui por outro caminho. E a forma como ele desmonta a pressão do Porto, vinda do banco, vinda do intervalo, acho que é, se ele continuar, se isto não for só uma coisa de fugaz, e acho que não é, estamos a falar aqui de um crescimento de treinador que acho que pode ser muito benéfico para o Sporting. De certa forma tinha acontecido um pouco contra o Paris Saint-Germain, por exemplo, noutra dimensão. Mas aí a forma como nós jogámos é diferente. Não é? Mas mais uma vez, numa lógica de não começamos se calhar tão bem, obviamente claro que demos jogo a uma equipa como aquela, mas progredimos para conseguir bons resultados. E esse lado, para nós, às vezes, mostrou-se ontem que não tinha acontecido com nenhum do top 5, como tantas vezes se tem vindo a falar, e ontem isso percebeu-se essa alteração. O
Futebol Clube do Porto tem muitas dificuldades e podemos aqui debater se é um estilo de jogo atrativo ou não, mas o Futebol Clube do Porto tem muitas dificuldades em ter ataque posicional. O Porto gosta que o adversário tenha bola, que é para eles conseguirem pressionar, roubar uma bola, tens a equipa desposicionada. E, portanto, o Futebol Clube do Porto dá essa possibilidade ao Sporting. Cabe depois ao Sporting, e em princípio não jogaremos mais com eles, pois não? Só para a taça. Exato, o jogo da taça, que estupidez, claro que jogamos a segunda mão. Sim. Ou seja, o Sporting tem muitas oportunidades de construir o seu jogo. Depois é preciso construí-lo. Claro. E, portanto, é interessante ver sim, a forma até como há aqui um paralelismo com o jogo da primeira volta, onde o William Gomes teve muito mais espaço. E ontem voltou a ter, uma ótima primeira parte. No início, voltamos a ter dificuldade. Eu acho que a primeira parte é uma dificuldade inacreditável, obviamente mérito do jogador que tem a capacidade, é muito bom jogador. E demorou algum tempo até o Maxi se ajustar, e depois ali foi um bom duelo. Eu acho que o problema do Maxi na primeira parte foi ele estar desconcentrado. Sim, e que eu percebo que... Ele estava mais preocupado em... E ontem já deu para perceber que o Nuno Santos também já está ali a voltar, já andou ali a mostrar porque é que aqueles jogadores são importantes. Olha que aquilo pode ser uma ala esquerda. Pois, explosiva, Maxi Nuno, aquilo. E depois mesmo fora do campo, não é? O próprio Nuno Santos fora do campo, aquilo não é nada fácil. Mas a verdade é que nessa primeira parte tivemos outra vez essa dificuldade em contrariar o William Gomes, que facilmente criava ali situações perigosas. Aliás, a primeira do jogo acontece e o Rui Silva até ficou ali meio perdido. Remata ali coisa. Mas assim, grande. Eu não estava a gostar, por exemplo, do Gonçalo Inácio, acho que depois melhorou muito. E depois há aqui duas coisas para fecharmos aqui o jogo, porque temos outros assuntos. Eu continuo a achar, eu já disse isto aqui várias vezes e até fui algo criticado. A diferença entre termos Diomande e não termos Diomande é gritante. E eu gosto muito do Inácio, gosto do Debasse, gosto de todos. Engraçado, tiveste aqui o João Nuno na segunda-feira e ele dizia que era o único jogador insubstituível. O Sport não tem mais nenhum jogador. Piada no sentido, é engraçado ele ter dito isso. Exatamente, e não foi combinado antes. Eu sei, imagino que sim. No sentido de aguentar a fisicalidade do jogo, seja no domínio do jogo aéreo. Ele não é, obviamente, um central para sair a jogar num passe longo como o Inácio. Joga simples. Mas quando o jogo se transporta para uma vertente física, ele é o nosso melhor jogador. É o nosso jogador único para controlar essa vertente do jogo. Que espero que possa continuar por cá, porque a mim preocupa-me um bocadinho o que é que vai acontecer aqui no verão, mas temos tempo a falar e também para ver diante do que a equipa depois conquistar. Claro. É evidente que se conquistar em Budapeste o título que eu espero. Luís Guilherme, acho que o Luís Guilherme está... Já roubou o lugar ao Pote? Olha, é difícil esta pergunta, é difícil, mas a verdade é que ele saiu e ficas com a sensação... não entrou mal. Não, mas eu acho que a questão deve ser que bom ter dois jogadores como o Luís Guilherme, como o Luís Guilherme e como o Pote, que bom ter um jogador, o Pote estará para sempre na história do Sporting, por tudo aquilo que conquistou, por tudo aquilo que nos ajudou a conquistar, e portanto, se neste momento o Luís Guilherme parece estar um pouco melhor, nem é só o aspecto técnico, porque o Pote, obviamente, já sabemos, às vezes pode estar 90 minutos sem tocar na bola e toca aos 91 e faz um passo para dentro da baliza. Até a vertente física, claro. A vertente física do Luís Guilherme, realmente ali... Ele tem uma capacidade de aceleração. E a capacidade, era o que eu ia dizer, a aceleração é inacreditável. Ele tem uma facilidade de transpor com a bola, de rapidamente criar ali uma situação, seja no 1 para 1 ou às vezes de fugir muito rapidamente numa transição, que às vezes ganha metros com primeiro, 2 ou 3 passos, com 2 ou 3 passos, acelera muito bem. Ainda bem que temos os jogadores. Mas é engraçado porque são dois jogadores que às vezes nós dizemos, o Fresned e o Vaianidis lutam pela lateral direita, porque é que não há mais oportunidades para o Vaianidis? Porque o Vaianidis é um jogador totalmente diferente do Fresned, apesar de serem os dois laterais direitos. E o Pote e o Luís Guilherme, que neste caso o Luís Guilherme é mais extremo direito, mas está agora a atuar mais pela esquerda por causa do Geni. Sim, estarem os dois a concorrer pela posição de extremo esquerdo, são dois jogadores totalmente diferentes. E quando o Pote entra, há ali duas jogadas praticamente consecutivas, onde tu realmente notas porque é que eu ainda continuo a preferir o Pote. Porque aquela associação Pote-Trincão, Luís Soares, mesmo contra o Porto, a dinâmica é impressionante. Agora, claro que o Luís Soares, que o Luís Guilherme tem uma capacidade de desequilíbrio individual que o Pote não vai ter. Eu fico, por um lado, também fico contente porque de repente nós estes últimos 2, 3 mercados conseguimos trazer Guiocas, conseguimos trazer Soares, conseguimos trazer Ioannidis, conseguimos trazer Luís Guilherme, e de repente
é isto que nós queremos. Eu não sei se o Sporting vai ser campeão este ano, gostava muito, mas sei que não é fácil. Mas de repente eu sinto que estamos a viver o melhor período, e obviamente falaremos isso mais à frente, já sabemos que estão aí as eleições à porta, mas estamos a viver um período de estabilidade, e em muito se deve ao que eu vou falar da minha figura, mas a verdade é que esta estabilidade e este lado que nos está a dar, vamos ver o que é que agora os regressos, porque também temos aí Debast que há de regressar, temos Ioannidis que esperemos, e que tanto a gente tem, porque dá as armas ao Kenda. É preciso dar as armas que nós temos e que não podem dar ao Rui Borges para ele cozinhar e mostrar que é possível. E já mostrou que é. Sem dúvida. E vamos precisar, porque isto agora temos aqui, tudo bem que adiamos o jogo com o Tondela, mas vamos ter que jogar. E depois, eu estive a ver o calendário da Federação e eu acho que eles estão a pensar o adiamento do Tondela das duas uma, ou a pensar que nós eventualmente vamos ser eliminados mais à frente, por exemplo, da Liga dos Campeões, e encaixas por lá algures, ou então ele vai, se nós continuarmos a continuar isto vai parar quase ali entre a penúltima e a última jornada do campeonato, e eu não sei como é que se vai encaixar, mas espero que seja um problema mesmo para eles encaixar isto. Eu não desgostei do adiamento, porque o Sporting, e não falámos disso... Eu só desgostei porque ia estar em Lisboa e queria ver o jogo. Eu achava que eles iam fazer eleições e jogo. No outro dia um amigo dizia, se o Rui Borges aceitou, à partida deve ter falaram com ele, é porque ele percebe que é vantajoso. Agora, a verdade é que a equipa está numa dinâmica vitoriosa e não queremos ser interrompidos. Mas pronto, já agora, pronto. Mas eu ainda queria falar de uma coisa do clássico, já vamos depois a essa questão, porque nós não fizemos episódio ainda desde que soubemos o adversário da Champions. Exatamente, mas o que eu queria dizer é, portanto, eu odiei a primeira parte, gostei muito da segunda parte, e o Porto podia ter marcado logo a abrir a segunda parte, mas o jogo da segunda parte foi atrativo. O jogo da primeira parte foi uma mediocridade do nosso futebol, é tudo aquilo que não queres ver no futebol nacional. Mas e nós também contribuímos. Acho que o árbitro foi o árbitro e alguns jogadores do Futebol Clube do Porto foram os principais agentes para que a primeira parte tivesse sido assim, mas acho que nós depois também caímos no engodo de... não é fácil, não é fácil. Claro que não. Mas também contribuímos. Mas o que aconteceu no pós-jogo, eu vou-te confessar, Pedro Varela, que mal acabou o jogo, eu desliguei, porque eu já estava mesmo a ver o que é que ia acontecer. Eu também. Eu desliguei, liguei a novela Avenida Brasil, no Globo, está na reta final, estou a ver, está incrível. Primeira novela que estou a acompanhar. E quando acordei hoje, senti-me feliz por ter tomado essa decisão. Porque aquilo que eu vi André Vilas-Boas fazer, Farioli fazer, e depois alguns adeptos do Sporting que acharam que deviam tentar agredir os... Eu do Vilas-Boas não me espanta, porque acho que o Vilas-Boas está a passar aquele período de... E não faz sentido ser agora. Não. É que se fosse no ano passado eu compreendi. Agora líder do campeonato e com se calhar estaria calminho, sossegadinho e mandava as botas, mas mas do Farioli, eu do Vilas-Boas não, acho que o Vilas-Boas enganou ali um bocadinho no início, agora deixou aquele ar de sonso e está se calhar a mostrar aquilo que na verdade é, mas isso pouco me diz respeito, é presidente do Porto, não é presidente do clube que eu gosto, e portanto, mas do Farioli fiquei ali um bocadinho, dizer o que ele acabou por dizer, certo. E acho que o Rui Borges aí não se conteve e também acabou por dar ali umas respostas, e acho que Varandas, apesar de ter falado bem, acho que até é um bocadinho mais exaltado quando aquela parte do cobarde, e sai a andar pelo corredor, eu provavelmente não tinha falado, deixava aquilo arder, porque nós aquilo não nos interessa, o que nos interessa a nós é continuar. Vamos ter um jogo difícil no sábado, complicado. O que interessa é vencer esse jogo e esperar domingo sentado no sofá pelo que possa acontecer, que nos traga de benefício. Porque no final, eles ainda estão em vantagem, são eles que têm tudo para ser campeões, não vale a pena entrar naquilo, não nos traz nada. Eu sei que a certa altura, para Varandas, fez muito sentido, e isso acho que houve ali momentos, e quem não se sente não é filho da gente, acho que houve ali momentos que devia ter sido. Nesta altura, tu estás por cima no sentido, tu não tens que dar, para mim bastava dizer 3 ou 4 coisas. Como é que estavam os balneários? O termostato, puderam mexer? Ótimo. Cones e bolas, estavam tudo no sítio? Ótimo. Toalhas do Diogo Costa. Toalhas do Diogo Costa, estiveram no sítio? Ótimo. Mas foram aos hotéis do Porto? Não foram, pois não? Então estava tudo bem. Pronto, e chegava claro. Mas eu até portanto, depois do que aconteceu no jogo do Dragão, todas as histórias que tu mencionaste, eu achei que
a atitude do Sporting, obviamente eu vejo isto pelo lado do Sporting. Sim. Obviamente do lado do Porto, se calhar amanhã ouço o canto do Porto e eles acham que foi um insulto. O facto de Frederico Varandas convidar André Vilas-Boas a ver o jogo com ele na tribuna, eu achei, ok, há aqui pelo menos uma tentativa de estabilizar isto, porque estamos a criar aqui um contexto onde depois alguns adeptos do Sporting veem os membros da comitiva do Futebol Clube do Porto a sair e vão tentar agredi-los. Claro. E isto não é porque os adeptos do Sporting estavam sozinhos ali e decidiram. Não, é porque foram inflamados ao longo de 2, 3, 4 semanas a tomar essa atitude. Portanto, eu achei interessante. Depois, concordo contigo, eu se fosse Frederico Varandas não tinha falado. Acho que preferia muito mais que ele falasse aqui sentado Exatamente, ao nosso lado, exatamente. porque aquilo não lhe trouxe muito Não, mais. eu percebo, é o que tu disseste, ser filho, como é que Quem é? no centro não é Quem filho no de boa centro gente, é boa mas gente. já o fez recentemente, Sim, acho que não vale a pena. exatamente. E portanto, aliás, ele não fala a seguir ao jogo do Dragão. Exatamente. Mas pronto, vamos ver. O Porto agora vai apresentar queixa contra o Soares. Se calhar vai ser suspenso, quem sabe, vamos ver. Por causa da coisa. Acho Se o Paulo Bento não foi... Acho difícil, sinceramente. Imagino que vão tentar tudo. Eu vi mas que... pronto. Eu não tenho a certeza do que te vou dizer, e isto foi só redes sociais que eu vi, mas terá havido um jogador do Benfica há uns tempos... Eu não me recordo. Eu nessas coisas também Pois, não sou nada bom. Há malta que anota todos os casos. E buscar. Em 1976, às 4 da tarde, um gajo também fez assim. Davam algumas contas a dizer que há uns anos houve um jogador do Benfica. Mas depois havia os sumaríssimos, agora também já não há. Não sei Pois. se depois. Não sei. Pá, Acho não que há ali sei. o regulamento do disciplinar. Acho que efetivamente aquilo tem. Acho que ele até podia ser penalizado mesmo no próprio jogo. É? Acho que pelo juiz foi o que eu li. Não sei se é Pois. também, estou como tu. Não sei se é totalmente verdadeiro, porque eu nestas coisas até gosto de ler tudo e não tive a oportunidade de ler, Mas nem nem fui eu, ver. nem E às vezes não perco muito tempo com as arbitragens, sou sincero. Mas pronto, quer dizer, imagino que o Porto vai tentar tudo. Claro. Acho que sinceramente não há necessidade. Estamos a meio de uma eliminatória. Ainda vimos aqui ao Dragão. Acho que eu gostava. E já agora nós não pusemos cortinas para abafar o som dos adeptos, que se ouviam muitíssimo bem. Eu não ouvi várias vezes. E no final não pusemos a música estridente para deixar toda a gente maluca. Pois, até isso. Portanto, foram bem tratados. Eu não estou a dizer que do nosso lado não há pessoas que às vezes fazem, e até vão ter problemas em Alvalade, e sei que às vezes, ainda no outro dia aconteceram, e também sei que nós também às vezes também fazemos asneiras. Mas a verdade é que do ponto de vista institucional, o Varandas tinha dito, quando eles forem lá, nós vamos tratá-los bem. E cumpriu. E eu acho que esse é o modo. Agora, se depois o Baranda manda umas bocas e o Porto também, claro que nós vamos dizer uma coisa, o canto do Porto, por acaso o canto do Porto, o Fragoso e o Paulo, acho que conheço-os bem, embora, obviamente, defenderão as suas damas, está tudo certo, nada contra, mas até sei que ainda recentemente não gostaram de algum, pelo menos o Fragoso falou que não gostaram de algumas coisas que aconteceram no Dragão ali, não se identificou aquilo. Agora, podem se identificar com outras coisas e estão perfeitamente à vontade, mas... Siga, muito ainda bem. estamos a meio da Sporting eliminatória. A vencer, temos como tu disseste, tiver um jogo dificílimo contra o Braga, que pode muito bem ser uma das jornadas, se calhar a jornada mais decisiva do campeonato. Sem dúvida, provavelmente. Teremos tempo depois para falar sobre ela no domingo. Sim. Nós vamos falar no domingo. Depois já dou novidades sobre isso. Mas uma coisa que aconteceu nestes tempos, primeiro, sorteio da Liga dos Campeões que já temos, e por isso é que eu estava a guardar a questão do Tondela, porque o Sporting vai ter uma viagem muito complicada. Não é complicado, o jogo vai ser complicado, isso é óbvio, não é? Sintético é complicado, mas até a própria viagem, porque é para Oslo, e depois tu até me explicaste que eu nem sabia. Aqui ainda são não sei quantos mil e tal quilómetros. Exato, claro que o Sporting fará seja de nos alguma seus forma meios diferente, for, mas não deixa de ser uma viagem. Mas até para os adeptos é complicado, há poucos bilhetes, campo sintético, os 8 mil lugares, embora eles já tenham um projeto do novo estádio em 2027, e achei curioso no outro dia o CEO, o presidente lá do clube, dizer que em 2019 a estrutura administrativa do Bodo eram 5 pessoas, e ele mostra o escritório dele, era tipo um quarto sem nada, sem janelas, sem nada, lá por baixo do estádio. Claro que aquilo evolui muito. E os gajos tinham um orçamento absolutamente baixíssimo, 4 ou 5 milhões, ele a dizer que era o orçamento. Pronto, e estão a dar cartas. Eu não conheço, obviamente vou conhecer mais agora, mas o Luís, o nosso diretor de informação, que faz comigo o Ataque Rápido, ele no ano passado fez muitos jogos do Bodo Glimt para a Liga Europa, e este ano fez também, já terá visto jogos por causa também das narrações que ele faz para a DAZN. Ele diz-me que é uma equipa totalmente de autor, que tem uma forma de jogar claramente do treinador, muito diferente de tudo aquilo que eu já vi, e portanto nós depois teremos tempo para falar sobre essa eliminatória, mas naturalmente o nome Real Madrid sendo a outra possibilidade, claro que vamos dizer
O sorteio foi feliz. Acho que não. Acho que não. Nós podemos achar que o Real Madrid não está a jogar. Ainda agora perdeu com o Getafe, não foi? Perdeu com alguém, sim. E, portanto, podemos, mas o Real Madrid é o Real Madrid. Claro, e um Vinícius em boa forma pode fazer qualquer coisa de extraordinário, com o Mbappé, seja o que for. Portanto, isso já sabemos como é que agora, não vamos aqui embandeirar arco embandeirar em arco só porque nos escolheu acho que a boa coisa que temos é que a segunda volta é em casa. Isso também sempre. Exatamente. Temos um problema, é o jogo das 5h45. Um problema no sentido para os adeptos. O jogo da segunda volta é às 5h45, é o jogo da tarde. Olha, para mim é ótimo. É um jogo das 5h45. Boa, o primeiro jogo é o jogo das 8 da noite. E já percebi no outro dia... Então estás-me a dizer que vamos ser a primeira equipa apurada para os quartos de final? Eu espero bem que sim, exatamente. Sim, porque... não, é terça ou É quarta? na quarta, não. E isso é outra coisa engraçada que no outro dia havia malta a perguntar porque é que se joga à terça e à quarta? Por uma questão de equidade, de transmissões televisivas. Exatamente. Há jogos que fazem-se à terça e depois à quarta e também assim. têm que fazer os horários diferenciados. E é sempre assim. Por causa das questões de direitos televisivos e da equidade. As eliminatórias são sempre Exatamente. a equipa que joga a eliminatória que joga à terça joga à quarta. Exatamente. E depois a eliminatória que joga à quarta joga à terça. Agora, acho sempre que igual. temos que ser honestos, temos a oportunidade de qualificar-nos. Acho Seria histórico. E acho que o sorteio ditou outra coisa mais, porque depois ditou também o lado que calhámos, o prateado e o azul. Eu ainda não quero fazer isso. Não, mas colocou-nos do lado, eu acho que colocou-nos do lado ligeiramente mais acessível. Eu não quero sonhar. Eu sei, eu acho que eu não quero eu acho que faz bem. Eu vi alguém foi comentar a dizer que o Sporting só contra o Arsenal é que não teria pelo menos 40% de hipóteses. Eu acho que o Barcelona está no mesmo grupo que o Arsenal. Claro que eu olho e vejo o nome do Leverkusen claro que os sportinguistas viram, e eu vi igual, estamos no lado onde estamos, vi os possíveis emparelhamentos e eu pensei, olha, queres ver? O que eu digo, eu digo duas coisas só. Uma, foco no jogo com o Bodo Glimt, é absolutamente fundamental. Exatamente. Não está nada ganho nem por sombras, mas não custa nada dizer também. E eu acho que podemos pensar numa possibilidade, quem sabe, de disputar um lugar que nos dá acesso às meias finais, porque agora é os oitavos e depois jogas os quartos. E os quartos já sabes que é contra o vencedor do Arsenal-Leverkusen. E de repente, claro que é um jogo difícil, Leverkusen, nós temos uma dificuldade a ganhar a Alemanha, só no outro dia foi pela primeira vez que ganhámos. E Arsenal, já os eliminamos, tudo certo. Mas deixou-nos aqui, e é evidente... Tendo em conta o que está do outro agora, lado... para já, foco no jogo. Exatamente. Para já, foco no sábado e depois na terça-feira quando jogamos. E há outra coisa que temos que nos chocar aqui, que saiu entretanto também relatório de contas do... Desculpa, até porque o Porto já perdeu com o Bodo Glimt. Na altura perdeu 3-2, não foi? Na altura perdeu e até... Gonçalo, não é? Estavam a ganhar com um a mais e eles deram a volta. Estavam com um a mais. Portanto... E o Braga também perdeu, portanto, o histórico até é favorável a eles. Portanto, nós temos é que nos concentrar. E é engraçado porque foi um dos jogos onde o Vítor Bruno, na altura treinador do Porto, foi mais criticado, e o que é certo é que o tempo deu razão ao Vítor Bruno. Outra coisa que saiu então foi o relatório de contas do Sporting. Eu analisei, tu analisaste, e eu queria, não vamos aqui, obviamente, dado a dado, o que duas coisas, lado positivo e lado negativo. Qual foi a coisa mais preocupante que tu viste no relatório de contas? Eu sei qual foi, mas eu quero que tu digas. Não, quer dizer, eu... Certamente foi a mesma que me saltou à vista também. Então, espera lá, estás-me a colocar aqui muita pressão, mas olha que não sei se é. Eu na verdade, acho que... O relatório de contas genericamente continua uma boa performance, não há, eu já disse isto aqui várias vezes, não dá para pegar, há muita coisa para pegar com esta direção, não é pelo relatório de contas, não é pelas contas, não é fácil, e eu na altura acho que aqui há alguma questão que é, eu falei aqui disso já da Sporting Entertainment e continuo a achar que esse para mim é o ponto mais importante, ou seja, nós fizemos o financiamento dos 225 milhões, já estamos a pagar juros de 13 milhões ao ano, que não é totalmente, sabemos que, por isso é que se viram no relatório de contas, em depósitos bancários, à ordem e à prazo temos 137 milhões de euros, porque é desse dinheiro que parte já utilizamos nas obras, dos 225. Isto levanta-me aqui, para mim há duas coisas que levantam bandeiras, só para mais informação, não são vermelhas. Sim, exatamente. É esta, para mim, que é fundamental. O que é que vamos fazer? Falta-nos saber um bocadinho mais. Acho que eu disse aqui na altura que quando se criou a Sport Entertainment devíamos ter tido um bocadinho mais de informação, mesmo que não fosse necessário aprovação.
E depois, Deixa-me só força, às vezes, sim. Essa é a parte, esse para mim foi portanto, o... esse dinheiro já estamos a pagar por esse dinheiro Sim, juros. e ainda não sabemos ao certo onde é que Só esse sabemos dinheiro... que gastamos nas obras que já foram realizadas. Exatamente, já foram realizadas e não sabemos ainda o resto. E tendo em conta que nós vamos pagar, que não é na totalidade, os tais 12, 13 milhões de euros em juros, seria interessante perceber onde é que esse dinheiro vai ser aplicado, porque não são juros... são juros ainda relativos, ou seja, é um pagamento anual. Exatamente. Ainda relativamente importante. Portanto, também me chamou a atenção essa parte e eu sei que há aí outra questão, a questão do... Mas aí tem a ver com o investimento que fizemos no plantel também, não é? O quê? As dívidas aos fornecedores. Sim. Atenção, as dívidas aos fornecedores são sempre faladas e é culpa desta direção que, quando chegou, também falou muitas vezes. Nós temos aqui, efetivamente, as dívidas aos fornecedores aumentaram 19 milhões de euros, mas estão relacionadas com a aquisição de direitos. Na realidade, a palavra deles é aquisições de direitos esportivos, económicos e jogadores, comissões de intermediação, entre outras coisas. Portanto, eu aí não me espanta muito. Porque a partir do momento em que a sociedade também cresce mais e tens mais receitas, e se compras mais e se compras a outros níveis, o valor também aumenta. Se há capacidade para pagar isso, é deixa-me só clarificar, porque às vezes nós que estamos mais ou menos por dentro, achamos que toda a gente está por dentro. E não é, normalmente, quando se contrata um jogador, o Sporting contratou o Luís Guilherme, pagou 17 milhões de euros pelo Luís Guilherme. Isto não significa que o Sporting tenha pagado em 17 milhões de euros ou ir ao MBA e fazer uma transferência para o West Ham de 17 milhões de euros. Certo. Não é assim. Isto é pago por parcelas. E estas parcelas, que podem ser de 6 em 6 meses, podem ser de ano a ano, podem ser até de 5 em 5 anos, podem ser, obviamente, depois os dois clubes negociam as formas que acham melhor. Mas isto depois, vamos imaginar que o Sporting só vai começar a pagar o Luís Guilherme no próximo ano, por exemplo, no próximo verão. Mas no relatório, o Luís Guilherme não é um bom exemplo porque ainda não vai entrar no relatório de contas, mas pronto, mas vocês percebem o que eu quero dizer. Mas no relatório de contas vai aparecer que há essa dívida. Certo. Ou seja, é uma dívida a um fornecedor, neste caso o fornecedor não é um fornecedor catering, não, é um fornecedor West Ham ou um fornecedor, empresário que tenha feito aqui algum tipo de e se a sociedade tiver capacidade para pagar, isso não é não é uma preocupação. Não é uma preocupação. Agora, eu vi só que foi um ponto que alguns jornais pegaram nessa questão da dívidas aos fornecedores. Porque pegam sempre. Exatamente. Porque é uma coisa fácil. É uma dívida, não sei o quê. Está bem, mas é uma dívida. Mas tu tiveres... É a velha história de dizer, o passivo é enorme. Está bem, mas se o ativo for grande, enorme também. Quer dizer, as grandes empresas têm todas passivos e ativos enormes. Portanto, isto não é por aí. Um ponto positivo que vi, muito interessante, e eu aqui fui buscar aqui o telefone para ler mesmo, é a questão do Sporting ter procedido ao reembolso antecipado sem encargos financeiros da operação de titularização de créditos, vou mesmo ler, denominada Lion Finance 2, que estava assente na cessão de créditos emergentes dos contratos de direitos televisivos da nós, ou seja, nós fomos, e subsequente emissão de obrigações, ou seja, é interessante porque isto reforça a nossa autonomia financeira, traz um maior controle sobre os ativos estratégicos, porque recuperamos aqui valores que tínhamos pedido antecipadamente e dado como colateral os direitos desportivos. Isto num momento em que se fala cada vez mais de direitos desportivos por causa da centralização, e isso foi televisivos. E portanto, este foi um ponto positivo. Agora, de uma forma genérica, portanto, aquele foi o ponto mais negativo ou estes positivos. Agora, acho que desse ponto de vista estamos melhor no merchandising. Os Lion Seats aumentaram. Finalmente sabemos os números dos Lion Seats. Tens um conhecimento muito específico e depois às vezes não classificas. Portanto, o que é que o Sporting fez ao certo nesta operação? Pagou, ou seja, o Sporting deu como colaterais os direitos televisivos, que eram o dinheiro a nós, foi buscar o dinheiro e agora, e aquilo pagas, tens que mais cedo ou mais tarde, adiantaram-te o dinheiro, nós já devolvemos e recuperamos outra vez o que tínhamos dado como colateral e, portanto, ficas aqui, por isso é que eu disse, uma maior autonomia financeira e também os ativos estratégicos passam a estar do nosso lado. O Sporting, o dinheiro que já tinha antecipado, devolveu. Que finalmente faz por factoring. Exatamente, devolveu, recuperou o dinheiro que tinha lá deixado como garantia. E através dos direitos, ou seja, os direitos valem. Ora, vamos deixar aqui 60 milhões de direitos, que para o caso de não acontecer, vai-se buscar aqui. Quando receberes o direito disto, nós pagamos. E o Sporting fez antecipadamente, ou seja, em vez de estar à espera desse final de tempo para receber o dinheiro,
fez já isso e recuperou e está tudo bem. E isso é um ponto importante. Acho que é uma coisa que às vezes passa ali pelas pingos, e o Sporting por acaso fez uma coisa engraçada que fez. Ficou bem esclarecido lá. Pôs primeiro os highlights e depois é que lançou o relatório de contas. A maioria dos clubes fazem isso. Mas o Sporting normalmente faz primeiro o relatório, mas às vezes os highlights não ficam tão claros. Esta vez... Ou seja, portanto, o Sporting agora tem, daqui a uns tempos, vai ter a possibilidade de continuar a receber os direitos de audiovisual, de transmissões televisivas, que teria direito e que tinha antecipado. E, portanto, também foi uma... Os contratos dos direitos televisivos são ao longo de vários anos, vais recebendo em determinadas tranches, e o que nós estamos a fazer consecutivamente é, eu só ia receber isto em 2030, antecipo, pego nisto, dou como colateral, recebo o dinheiro, mas depois tenho que devolvê-lo. E o Sporting aqui acabou por limpar isto tudo e recuperar isso. É uma posição muito importante. Sim, e aí acho ajuda que na autonomia. Foi muito bom, completamente. Ajuda e na isso foi perfeito. Depois há ali coisas que souberam que não são novidades. Obviamente estamos a vender mais merchandising. Os Lion Seats, ficamos também a saber que nós tínhamos à volta de 7.000 e qualquer coisa lugares de leão, que era como se chamavam antigamente, com as alterações que o Sporting tem feito no famoso lifestyle e todas as alterações, passamos a ter 10.300 ou 800, uma coisa, Lion Seats, que obviamente estão todos vendidos. Sabemos agora que a Green List continua com 15 mil em lista de espera. Portanto, há ali coisas que obviamente são positivas. Bem, temos uma capacidade financeira de investimento. E compreendemos melhor Mas há ali um ponto só. Aí é uma coisa muito pessoal, não é uma coisa que eu acho que seja relevante, é que o Sporting, durante muito tempo fala-se sempre dos capitais próprios positivos, é importante, e o Sporting tem os capitais próprios positivos porque, atualmente tem os capitais próprios positivos porque recuperou através das ações do capital social por causa das VMOCs. E as VMOCs, como toda a gente sabe, eu sei que os nossos... Gostam de utilizar isso. Gostam de utilizar como perdoar. E eu digo sempre assim, é evidente que isto só é possível em determinado tipo de clubes, ações, o Filipe Vieira também fez. Se fôssemos nós, em termos particulares, se calhar nunca conseguiríamos fazer nada disto. Mas ninguém nos perdoou nada. Aquilo é um instrumento financeiro que o banco sabia que tinha um risco. E o risco foi e acabou por cair todo para o lado do banco, praticamente, porque nós vamos adquirir com um valor muito mais baixo, e portanto são riscos que os bancos sabem perfeitamente e a certa altura já nos interessamos. Portanto, ali ninguém perdoou nada, as coisas foram feitas com legalidade, porque as pessoas quando dizem perdoar, aliás, o perdoar aparece sempre entre aspas. Pronto, mas esse permitiu-nos ter os capitais próprios positivos. Eu sinceramente, nessa questão das MOC, eu já nem quero, houve uma altura que queria muito, e quando as pessoas falavam do perdão eu dizia, temos que compreender isto, explicava, eu agora já nem quero. Sim, não interessa, claro, obviamente, eu também até porque já sabemos que algumas destas coisas acontecem porque são arremesso, claro. Obviamente há arma de arremesso, e também só acontecem aos clubes porque têm esta capacidade não só financeira muitas vezes, mas também gera com muita gente que está à sua volta. Obviamente os adeptos têm isto, quando tens um clube que tem 1 a 2 milhões de adeptos, é uma força muito grande, nem toda, obviamente. Muito bem, olha, vamos avançar, vamos à figura da semana. Desculpa, eu queria começar com a memória, mas pronto, agora vou à figura. porque a memória do Pedro, depois eu ia associar a minha, isto agora fazia mais sentido se fosse ao contrário. A minha figura é o Rui Borges, por tudo aquilo que eu disse na parte inicial. É o presente e o exatamente. Isto querias fazer ao contrário. Tinha feito muito mais sentido, vocês já vão compreender quando o Pedro disser qual é a memória dele. Mas é o Rui Borges porque herdou uma situação difícil, e eu acho que este jogo contra o Futebol Clube do Porto não foi a melhor exibição da era Rui Borges, claro que não, mas acho que a mim, que gosto do Rui Borges, mas que lhe consigo encontrar defeitos, eu não sou um sportingista de palas, eu consigo facilmente encontrar defeitos ao Rui Borges, consigo facilmente encontrar defeitos à direção, consigo facilmente encontrar coisas que poderiam estar melhores, que estão, e consigo ao mesmo tempo dizer que esta direção está a fazer um ótimo trabalho e o Rui Borges está a fazer um ótimo trabalho. E portanto acho que este jogo, acho que me vou lembrar deste jogo quando houver uma renovação com o Rui Borges, que eu espero que aconteça. Quando houver, este vai ser o jogo onde eu vou dizer, olha, aqui foi o jogo onde eu mais senti o crescimento do Rui Borges neste ano de Sporting. É um ano e pico, mas vou aqui arredondar para um ano. Este foi o jogo e portanto a minha figura da semana é o Rui Borges por causa disto, e a contrapor com a memória da semana.
Pedro. A memória, a minha memória que eu trago é que faz amanhã, quase que podia ser hoje. Na verdade, foi no dia anterior, já sabia, mas oficialmente, relatório de conta, comunicado à CMVM, faz amanhã 6 anos que o Ruben Amorim foi apresentado como treinador de Sporting. E acho que, e eu percebo porque é que fazia sentido primeiro falar de mim. Exatamente. Na verdade, isto é um período, era aquilo que há pouco estávamos a falar, é um período que marca o Sporting. Obviamente é uma cartada de Frederico Varandas financeiramente e não só financeiramente, e até desportiva, o que é que ninguém imaginaria o que viria Pedro, a acontecer. Eu diria até que Frederico Varandas jogou a sua presidência Foi nessa o all-in, contratação. um completo all-in, no sentido de, se isto não dá, acabou. E felizmente para nós correu bem, por variedíssimas razões que já sabemos, os títulos conquistados, mas até a própria figura de Ruben Amorim, a forma, não só obviamente como construiu as equipas, e teve períodos também muito complicados, o ano em que não só mal entrou, teve logo o problema que a equipa não estava ao seu nível, nem era feita por ele, tudo bem, e depois foi campeão, depois a seguir tem um baixamento, nós sabemos, e depois volta a ser campeão, mas a verdade é que não só no plano desportivo, no plano comunicacional, naquilo que conseguiu ligar, foi uma cartada decisiva, e acho que é da elementar justiça, porque são 6 anos em que nós já passamos muitíssimo bons momentos, provavelmente, para mim, que sou um sportinguista de 50 anos, talvez os meus melhores momentos enquanto, e estamos a falar obviamente aqui de futebol, porque modalidades temos tido também bons momentos agora e no passado, mas aqui estamos a falar de futebol. É sem dúvida talvez o melhor período do Sporting, e por isso é fantástico, e ele deu início. Rui Borges teve a capacidade de ir buscar um período terrível, que é a saída do Amorim, com a entrada de João Pereira, que não é fácil pegar e consegue dar. Pá, ainda no outro dia estávamos aqui a falar, o Rui Borges só tem uma derrota em casa, que ainda por cima é uma derrota que lhe pode custar o título. O Rui Borges só tem uma derrota no campeonato. No campeonato, em casa no campeonato. Sim, no campeonato e em casa, que ainda por cima pode ser uma derrota que nos pode tirar o título, porque essa derrota, se mais fosse uma vitória... não tem nenhuma derrota fora, no campeonato. E por isso tem aquelas 15 vitórias que está-se a tornar histórico, vai ter agora um teste decisivo com o Braga, portanto precisa de vencer mais 2 jogos para se tornar o maior de sempre da história do Sporting, como o Ruben Amorim já tinha. E portanto, quando tu tens treinadores que se tornam as melhores séries de vitórias, as melhores percentagens de vitórias, mais golos, há quantos jogos vamos consecutivos a marcar golos? Já vem do Ruben Amorim também, e passou até pelo João Pereira e agora pelo Rui Borges. E portanto, foi uma chamada de atenção. Sei que às vezes há muitos sportinguistas, e todos nós ficamos tristes pela saída, e outros já nem querem ouvi-lo falar, e ele até já saiu do clube onde foi para lá depois, a carruagem onde ele se meteu acabou por descarrilar, mas a verdade é que marca aqui um período fundamental. Marca, e eu acho que é engraçado porque qualquer outro não, mas para quem não se lembra, o Sporting, quando o Ruben Amorim entra, está em terceiro, Braga está em quarto. O Braga passa ao Sporting. Certo. O Sporting falha as competições europeias. Exatamente. Isto tudo estamos a falar dos primeiros 5 meses de Rui Borges. 4º lugar, ultrapassado pelo Braga, não estou enganado, não? Sim. Eliminação na pré-eliminatória da entrada da Liga Europa. Com o Las Clins. Exatamente. Eliminados em Alvalade. Em Alvalade. 3-0, ou seja, 3-1, isto tudo, e já para não falar do mercado que fizemos, porque lembras-te certamente na altura quanto é que o Sporting pagou para ter o Pedro Gonçalves, o Nuno Santos, e eram contratações que o Sporting só ficava com 50% dos direitos. Claro, isto tudo podia ter sido um verdadeiro descalabro. E o Ruben Amorim, pronto, e atenção, porque o clima de Sporting não era saudável. Não tinha nada a ver com o que estamos Exatamente, portanto foi um all-in inacreditável. Eu acho que o Frederico Varandas vai ser, quando ele sair da presença do Sporting, seja agora, não parece ser agora, mas seja quando for, esta é mais do que os títulos, e obviamente os títulos são ótimos, aquela cartada decisiva de juntar o Viana, juntar o Ruben Amorim, os investimentos que o Sporting fez, o Paulinho... É uma ótima memória da semana, é um momento que marca, sem dúvida. E muito, muito bem, obviamente, perceber o que é que eu queria fazer, né? Com o Rui Borges como herdeiro herdeiro disto tudo. Mas pronto, às vezes o herdeiro chega ao trono mais cedo do que nós imaginamos. Bem, Pedro, eu sei que tens que ir embora, portanto vamos embora. Só para explicar, próxima semana, esta semana já, ainda vai ser esta semana. Ainda vai ser esta semana. Nós vamos gravar episódio no domingo, logo no dia a seguir ao jogo com o Braga, portanto não vamos saber o resultado do clássico quando gravarmos.
Mas porquê é que vamos fazer isto? Porque vamos ter connosco o Bruno Sá, candidato às eleições do Sporting. Dar a nota outra vez, nós contactámos a candidatura de Frederico Varandas, que respeitosamente declinou o nosso convite, e eles, entretanto, já percebemos que o Frederico Varandas não vai andar em campanha, não vai dar entrevistas, não vai dar entrevistas, vai haver um debate, só o debate, vai fazer o debate, ainda bem que vai, dia 12, exatamente, ainda bem que vai acontecer. Vamos ter aqui o Bruno Sá, portanto, ele que é, como vocês sabem, Lisboeta, vem cá acima ver o jogo com o Braga. Se tudo correr bem, a vitória contra o Braga, e depois estará aqui connosco no domingo. Nós vamos conversar no domingo de manhã, vocês vão ter a oportunidade de ver no domingo à tarde. Foi a data que nós conseguimos, até porque a brincar as eleições é já daqui uma semana e meia, portanto, e ele também anda aí de um lado para o outro, e assim junta-se com a vinda cá. Exatamente, e ele fez-nos, entre aspas, o favor, também lhe dá jeito, obviamente, claro. E portanto fez-nos a vontade de vir aqui. Vamos ter o Bruno aqui connosco no domingo, e portanto por isso é que vamos gravar no domingo. E depois iremos falar mais para a frente, porque o jogo adiado do Tondela também vai mexer aí com o nosso calendário, mas depois teremos tempo para falar sobre isto mais para a frente. Vamos embora. Obrigado, Pedro. Vamos embora. E o Sporting vai a Braga e pode ser uma jornada decisiva. Força Sporting. Voltaremos no próximo domingo.